A saúde é uma área complexa, é uma área que toca na vida das pessoas, toca na vida de todos nós e que todos necessitamos muito. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sabemos que, devidamente torturados, os números dizem o que nós queremos que eles digam. Por exemplo, se ao fechar o ano de 2025 o SNS gastou 2,7 mil milhões de euros que não estavam orçamentados e a receita não acompanhou, podemos dizer que o SNS deu prejuízo de 2,7 mil milhões de euros. Mas, na verdade, aconteceu apenas o que acontece sempre. Ou seja, houve uma suborçamentação por parte das finanças como forma de pressionar uma diminuição dos gastos. O Serviço Nacional de Saúde não existe, na verdade, para dar lucro e nunca dá prejuízo. Se assim fosse, importava ter em conta que todos os anos acontece aquilo que em traços largos define um prejuízo. A receita do SNS é inferior à despesa. Mas o que importa ser medido é o efetivamente gasto face ao orçamentado. Com verbas a chegar aos 17 mil milhões de euros, dinheiro dos contribuintes, importa que a pressão para tratar cada vez mais utentes e com cada vez mais sucesso corresponda uma pressão para gerir melhor, ou seja, fazer mais com menos. Problema, muitas vezes acontece exatamente o contrário, gasta-se mais e faz-se menos. É o que diz o relatório da Administração Central do Sistema em Saúde. Há números para todos os gostos e a primeira pergunta a fazer é se no SNS não está tudo mais ou menos na mesma. Quando o tema é saúde, é com a jornalista Vera Lúcia Arragoso que conversamos no Expresso da Manhã. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vera Lúcia Arragoso. Linhas gerais, o que nos diz o relatório da Administração Central do Sistema em Saúde é que basicamente está tudo na mesma, é isso, mais ou menos? Bom dia, Paulo. Sim, este relatório, deixa-me dizer-te, é ainda provisório. Há números que ainda não estão fechados, mas quer dizer, podemos já olhar para este diagnóstico e aquilo que nos diz é que é mais do mesmo, com algumas diferenças muito subtis que podem ou não indicar que o trajeto que vai acontecer durante este ano poderá ser um pouco até pior do que em anos anteriores. Já lá vamos deixar essa parte para o fim. Ou não. Porque tu dizes que é provisório porque há números que ainda estão a ser fechados, significa que nós temos aqui muita coisa que são décimas para cima ou para baixo, se estão a fechar números, esse desvio estatístico não tem significância. Sim, não vai ter, quer dizer, não vai ter para já significância o que está por fechar, porque em linhas gerais, os números que aqui estão, mesmo sendo provisórios, quer dizer, a diferença no final não vai ser muito grande vai ser disto sempre, em torno disto que nós vamos estar a falar. E, portanto, aqui também não há, como dizias, Paulo, não há surpresas, ou seja... Mas há alguma área ou áreas nos cuidados de saúde primários ou na saúde hospitalar que deva preocupar a tutela e precisa de uma intervenção mais urgente? Alguma coisa se destaca aqui de que é preciso ter cuidado com o que está a acontecer? Sim, é sempre o mesmo, ou seja, portugueses ou utentes no geral, portugueses ou não, sem médico de família, portanto utentes sem médico de família e a própria atividade hospitalar, ou seja, o acesso continua a ser difícil e demorado e nos cuidados de saúde primários continuamos a ter cada vez mais portugueses que não têm sequer acesso, isto é, ter um médico de família que os acompanhe ao longo do seu percurso
e isso está visível nestes números. Não sei se queres que eu entre aqui em Quero, percentagens. explica a quem nos ouve o que é que significa em números o que estás a dizer. Obviamente que as pessoas têm que acompanhar com alguma calma a leitura dos números para os perceber. Sim, portanto nós temos os utentes sem médico de família aumentaram 2,7%, portanto estamos um bocadinho acima daquilo que estamos com 1.500.063, andávamos um bocadinho à volta disto, portanto aumentou aqui. Sem médico de família. Sem médico de família. É claro que, mas também aumentaram os utentes inscritos. É verdade, aumentaram. Que é mais ou menos o mesmo. Aumentaram 2,2%. Ou seja, o sistema continua a não ser capaz de corrigir. Isto mantém-se como estava. Se temos menos utentes com médico, vamos ter, obviamente, também menos utentes com consultas. E aqui o número de consultas médicas também diminuiu um bocadinho, é muito residual, é 0,8%, portanto ficou na mesma nos cuidados de saúde primários. E, sobretudo, o que é um bocadinho maior, porque é menos 4%, são as consultas médicas presenciais. Temos os médicos a fazer mais atos, muitas vezes a renovar medicação e outros tipos de atos, digamos, burocráticos. Doentes mas que também crónicos são clínicos. Que já não precisam de ir ao médico para renovar a receita, por exemplo. Conta como consulta, apesar de o médico não estar a ver aquele doente. Mas aqui há um dado positivo, Paulo. Temos um aumento de 5% nas consultas médicas ao domicílio. Isto significa, se tudo correr bem, que alguma coisa está a mudar aí, nós não é? Estamos a começar a ver um Serviço Nacional de Saúde a modernizar-se. E porquê? Porque se nós passarmos agora para os hospitais, vamos ter também aqui um aumento da hospitalização domiciliária, 18,7%. Isto significa o quê? Que também aqui nós estamos a ter uma medicina mais moderna, em que é possível, em alguns doentes, tratá-los em casa. E mais, temos também um aumento residual, mais uma vez, 0,4%, nas cirurgias de ambulatório. Há aqui também um salto, isto é, o doente entra e sai do hospital. Vai ao hospital e depois volta para casa. Portanto, e só vai ao hospital para fazer. Há um esforço de fazer uma intervenção mais moderna. Agora, isto é muito pouco para o que corre menos bem, porque continuamos a ter... tivemos menos primeiras consultas, menos 1,8%, portanto, utentes que precisam de uma consulta, de começar o seu tratamento no hospital, que não tiveram. Apesar de as subsequentes terem aumentado ligeiramente 1,6%, quem está no hospital já seguido teve mais um bocadinho, quem precisou de entrar teve mais dificuldade. Deixa-me olhar para a realidade que estavas há pouco a referir, que é a de um acréscimo de 2,2% no número de utentes, significa quase 250 mil utentes a mais. Isso significa que há uma correspondência no acréscimo do número de profissionais, médicos e enfermeiros no SNS? Eu acho que há, porque olha, Paulo, nós no total, hospitais e cuidados de saúde primários, tivemos mais 2,6 profissionais, tanto médicos e enfermeiros. São 147 mil neste momento. Então até um bocadinho acima do acréscimo. É verdade, é um bocadinho acima, só que temos sempre o mesmo problema. Nós temos mais médicos e mais enfermeiros a entrar no Serviço Nacional de Saúde, agora não significa que eles estejam nos sítios onde mais falta fazem. E voltamos sempre a ter mais do mesmo. Portanto, a grande Lisboa, a região de Lisboa e Val do Tejo, a ser sempre a mais penalizada pela falta de médicos. É tudo mais caro, não é? Os médicos vir para Lisboa... É verdade, mas é mais Paulo, difícil. há aqui uma coisa, olhando para os números com alguma cautela, que eu acho que é importante referir e que muitas vezes lá está, são aquelas decisões terapêuticas, entre aspas, do governo que não se entendem, não se justificam. A região centro, quando olhamos para os indicadores, aumentou em tudo, ligeiramente, mas quer dizer, conseguiu dar mais médico de família, conseguiu fazer mais um bocadinho de consultas no centro de saúde, conseguiu operar um bocadinho mais no hospital. Tem, no geral, os números todos eles muito positivos. E mesmo assim, teve menos médicos. Teve menos médicos especialistas, teve menos médicos internos, portanto houve aqui uma redução, recursos que saíram e não foram repostos. E esta administração desta Unidade Local de Saúde de Coimbra conseguiu ser mais eficaz. Fazer isto. Qual foi o bónus?
vai ser substituída pelo Ministério da Saúde. Pois, é muito difícil, de facto, de resolver as coisas. Olhar para um outro ponto que importa sempre quando falamos da SNS, porque depois nas notícias também temos tendência para chamar prejuízo àquilo que não é prejuízo. O SNS não dá prejuízo, está a tratar das pessoas, podem ter resultados negativos, ou seja, realizar acima do que está orçamentado. Tem havido um esforço nos últimos anos para, e já com este governo também, para reduzir esta suborçamentação, mas há uma pressão muito grande das finanças. Esses resultados negativos voltam a subir em 2025. Sempre houve essa pressão e vai ser maior ainda. E porquê? Porque esta diferença entre o ver e o haver aumentou 10,5%. Isto é um número bastante elevado. Nos gastos com medicamentos, lá está, estamos a tratar, temos que gastar mais, até porque hoje muitos remédios são bastante mais caros, 6,7%. E significa os gastos com pessoal. Se nós temos mais pessoas do Serviço Nacional de Saúde, vamos também gastar mais. A pressão vai ser maior e no orçamento já está lá escritinho. Certo, então vamos por aí, que há pouco estavas a falar da questão, exatamente, são ali 5% que aumenta no pessoal, que tem que ser compensado. A direção executiva do SNS deu indicações aos hospitais para, não ultrapassarem em 2026, o ano em que estamos, a produção que foi feita em 2025, para haver uma quebra de não ultrapassarem esses atos médicos que foram realizados o ano passado e gastarem menos dinheiro, 10%. Quase 10%. Isto devemos antecipar que este ano sim vamos ter uma diminuição de atos médicos e de vai consultas. Ter que haver uma, eu não digo redução, apesar de achar que é isso que vai acontecer, mas vai ter que haver um reajustamento naquilo que se faz, negociar muito bem o que é que se compra em termos de fármacos, porque é um valor muito elevado. Eu não sei como é que isto vai ser possível. Fazer talvez mais sinergias em alguns... Nas compras, em alguns atos. Agora, não sei como é que isto depois se processa, porque nós temos todas as cirurgias, as convenções com o privado, portanto, tudo isto são contas que depois têm que ser feitas e o acerto nem sempre é fácil. Eu acho que vai ser um ano muito difícil para o Serviço Nacional de Saúde. Tem aqui um aspecto positivo que eu acho que começou finalmente a fazer efeito. Em 2025 os portugueses foram menos às urgências, inclusive ao nível da obstetrícia. Portanto, significa que a linha SNS 24, eu quero acreditar que seja por isso, está a funcionar. Os portugueses estão a aprender a utilizar um serviço que é tão precioso. Vamos ver se é assim que se mantém e que a organização dos serviços que está prevista e que vai acontecer, desde o pagamento das horas extraordinárias ou o pagamento aos tarefeiros, a própria rede de SOS para as grávidas vai ser alterada. Portanto, pode ser que daí surjam ganhos que permitam compensar estes cortes que estão, digamos, em cima da mesa do Governo, do Ministério da Saúde, e que certamente o Ministério das Finanças não vai deixar passar em branco. José Avilés, o chefe com estrelas Michelin no Bel Canto e no Dubai, revelou no 4A Conversa, podcast do Expresso dedicado à inteligência artificial, como a IA se tornou essencial no seu dia-a-dia. Tem assinaturas em vários modelos e usa quase sempre pela manhã. Avilés, numa conversa sobre inteligência artificial com o jornalista João Miguel Salvador e Paulo Dimas, CEO do Centro para a IA Responsável. Apesar do entusiasmo, Avilés é claro quanto aos limites. Não há criatividade nestes modelos. Ainda assim, defende que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa, desde que usada com curiosidade e um grande sentido crítico. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.